senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, temos a honra de receber como convidada a doutora Alícia de Brito Gitirana, que apresenta na Sala Leila Diniz a belíssima exposição Tom e Contratom. Boa tarde, doutora Alícia. É uma honra recebê-la aqui em nosso programa. Boa tarde, eu queria primeiramente agradecer o convite e eu estou muito contente de estar aqui podendo divulgar esse trabalho que está sendo feito e apresentado na Sala de Cultura da Leila Diniz. Muito obrigada. Doutora Alícia, como é que surgiu a ideia dessa exposição? Bom, nós que trabalhamos na universidade, é nossa função divulgar ciência. E como atrair o público para a ciência, né? Então, a ideia é trazer a informação que nós geramos na universidade mais próximo possível do público. E essa exposição foi feita no sentido lúdico de chegar, aproximar o cidadão, né, que ele está em contato com a natureza, está em contato com o seu meio ambiente, do conhecimento que a gente desenvolve dentro da universidade. Perfeito. E quais são os objetivos pretendidos com a exposição? Como ela foi pensada e estruturada? Bom, na universidade, dentre as várias linhas de pesquisas que a gente desenvolve, nós trabalhamos com a parte de reconhecimento, de significado da nossa biodiversidade. E a gente sempre fala em preservar a biodiversidade. Para o cidadão, às vezes, que está dentro da cidade, fica uma coisa muito distante. O que a gente tem de natureza, né? Não é simplesmente a árvore, um pássaro da cidade. Então, a ideia da exposição foi trabalhar com animais, né? Que a gente desenvolve também trabalho de pesquisa com esse grupo animal, que são os anfíbios, mostrando pela sua diversidade de cores, de forma e de espécies, o que a gente tem que, às vezes, muitas das vezes, nós não verificamos ao dar um passeio, né? E a exposição Tom e Contratom está mostrando justamente isso, a tonalidade, esse grande universo de cores que a natureza nos presenteia a cada dia, das várias cores das espécies animais, e o que a gente tem que fazer para não virar o contratom, para não ir na contramão da natureza. Então, a exposição apresenta justamente essa diversidade de cores, né, da nossa fauna brasileira. Aqui um exemplar de uma perereca, né, uma espécie de anuro que ocorre na nossa região, na Mata Atlântica. E isso é um exemplo, né, que às vezes as pessoas passeiam por aí e não preservam. Próximo à cidade também tem esse tipo de espécime. Então, a gente tem que trabalhar a natureza de forma que a gente conviva com ela de forma harmônica, sem destruí-la, para a gente poder ter a sobrevida, tanto das espécies quanto a nossa no meio ambiente no futuro, que eu espero que se propague por muito tempo. Se Deus quiser. Qual o significado do nome da exposição Tom e Contratom? É justamente isso, o tom da biodiversidade, das grandes variedades de espécies, essa é uma, né? Mas se a gente... justamente esse colorido das várias espécies da nossa fauna brasileira. O contratom, justamente, é que, infelizmente, o homem não está sabendo conviver com a natureza de forma a mantê-la por um período bem longo a sua preservação. Existem várias espécies que já desapareceram da fauna brasileira, e isso é uma tristeza. A gente está produzindo o quê? Um momento de tristeza para a natureza, onde muitas das espécies são perdidas. Perfeito. E que artes se inserem na exposição, tendo em vista que as fotos expostas são pinturas e não apenas fotografias? O que eu apresentei aqui foi realmente uma foto, né? Mas a gente está trabalhando junto com os alunos e professores da Escola de Belas Artes, da UFRJ, e aí, como inserir a arte? Porque a arte é uma coisa que toca a alma do ser humano. A gente vê a beleza de uma obra artística, isso sensibiliza a gente. Então, foi um modo de a gente trazer para mais perto do público a arte
mostrando a natureza. Isso é um trabalho de alunos da Escola de Belas Artes. Esse material está exposto na Sala de Cultura Leila Diniz. É uma espécie também da nossa Mata Atlântica que foi pintada. Isso aqui não é fotografia, é o aluno mostrando como a arte traz, de forma lúdica, sensibilização para esse colorido que a gente tem na nossa fauna, no nosso meio ambiente, né? Então, a arte está colaborando no sentido de promover uma divulgação da nossa biodiversidade. Realmente um belíssimo trabalho, hein? Por que a exposição tem como foco os anfíbios? Os anfíbios, normalmente, as pessoas têm muita aversão ao animal, né? Primeiro, com algumas histórias que são contadas para a gente desde pequena, né? É o príncipe que foi submetido a uma maldição da bruxa, que aí virou um sapo. Então, às vezes, né? Às vezes uma pequena história pode levar a criar uma certa repúdio para um grupo de animal. E a gente já trabalha há algum tempo com um grupo dos anfíbios, e às vezes a gente nem percebe. De um modo geral, são animais de hábito noturno, que normalmente a gente não percebe. E as pessoas, em função de todo esse folclore, né, das histórias que são contadas, cria-se muito essa imagem negativa de animal, como sendo um animal asqueroso. Quantas vezes a gente não vê criança, vou botar seu nome na boca do sapo, né? Então, é um animal que, às vezes, cria um repúdio, como se fosse uma coisa ruim que estivesse na natureza. E muito pelo contrário. É um animal super importante para o equilíbrio do meio ambiente, é um animal muito sensível a mudanças ambientais, tanto é que quando um ambiente sofre alguma ação externa que começa a sofrer alterações, esses animais são os primeiros a sentirem, e a gente observa quando algumas populações começam a haver redução do seu número, do modo de reprodução. Então, são os animais que hoje em dia são considerados como bioindicadores ambientais. Então, é um grupo que a gente tem que perceber, não é aquele animal asqueroso. Na realidade, eu acho que ele é que tem medo da gente, porque a gente tem causado destruição ou desaparecimento de muitas dessas espécies. Sapos, rãs e pererecas são designações para o mesmo tipo de animal. As pessoas costumam chamar todos de sapo? Normalmente, a cultura popular vê um animalzinho desse, é um sapo. Não, há uma diferença. É claro que essa diferença não é científica, né? Existe o nome das espécies, mas é uma diferença, vamos dizer assim, popular, onde a gente utiliza o termo de sapo para animais mais robustos. Eles não saltam tanto, têm o corpo um pouco mais robusto, a pele é rugosa e mais seca. Eles normalmente têm os hábitos mais preferencialmente terrestres. Já as pererecas, elas apresentam digitais ventosas nas pontas dos dedos. Isso auxilia com que elas possam escalar uma parede do tipo de árvore, né, um costão. Então, elas conseguem, através daquelas ventosas, se aderir à superfície e escalar uma altura, né, razoável. E as rãs já têm os dedos mais alongados e não saltam tanto quanto as pererecas, mas elas dependem bastante de ter um ambiente relativamente úmido. É claro que, apesar do sapo ficar mais no ambiente terrestre, todos eles precisam da água para a reprodução. Por isso que é importante essa preservação ambiental, porque se a qualidade da água estiver ruim, esses animais não vão ter uma prole eficiente a ponto de perpetuar a espécie. Então, essa condição ambiental é fundamental para que a espécie possa perpetuar no meio ambiente. Perfeita observação. Então, a importância desses animais para o meio ambiente, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais. Os anfíbios, por exemplo, hoje a gente está no estado do Rio de Janeiro com um problema grave, que é a questão da dengue, né? Os insetos, de um modo geral, eles são normalmente vetores de alguns micro-organismos. E, há algum tempo atrás, pouco se conhecia sobre isso, porque existia uma população desses animais. Os anfíbios, eles têm por hábito se alimentar de larvas de alguns insetos, besouros. É claro que quando a gente vê alguma reportagem na televisão, que aí vê um animal devorando outro, né? E se é um animal bonitinho, a gente fica, tadinho, mas aquilo é a seleção natural que acontece, aquilo é uma
cadeia alimentar que é normal na natureza. Então, se a gente quebra alguma dessas escalas da cadeia alimentar, todo o equilíbrio ecológico ele é deteriorado. E, por fim, o homem sofre com isso, porque aí começa algumas espécies que, às vezes, são extremamente nocivas para o homem a aumentar a população. A dengue é um problema sério hoje em dia, por conta de que o vírus, né, que transmite, ele fica como reservatório no mosquito, e, é claro, como não tem um predador natural das larvas dos mosquitos, nem o próprio mosquito, esses insetos proliferam, e aí possa se transmitir um pouco mais. No Rio de Janeiro, há uns 30 anos atrás, existia, mesmo aqui em Niterói, a gente conversar um pouco mais com as pessoas antigas, eles comentam, Piratininga, eu escutava muito o canto de alguns animais, alguns sapinhos cantavam, sempre são os sapinhos, né? Às vezes é uma rãzinha, uma perereca, via cantar, a gente não escuta mais. E a população de insetos aumentou drasticamente nessas áreas, onde está sendo justamente áreas de foco de algumas patologias. Então, o problema que eu falo, a questão mais interessante e mais grave é como a gente convive com a natureza, né? A vida, na realidade, o grande desafio é viver em equilíbrio. Esse que eu acho que é o desafio para as futuras gerações. Importante essa observação, por isso a razão dessa minha pergunta para... Exato. Doutora Alícia, como é que surgiu a ideia do projeto Educar para Preservar um Exercício de Cidadania? Bom, a exposição que está sendo apresentada na Sala Leila Diniz é parte integrante do projeto. Esse projeto é um projeto de extensão desenvolvido sob a minha responsabilidade junto à UFRJ, eu sou professora da UFRJ, e às vezes a gente fica se deparando, né, com coisas mesmo do cotidiano, ou mesmo até a observação dos alunos que chegam para a gente sem algum conhecimento, né, da vida prática. E aí a gente pergunta, o que a gente está fazendo para essa sociedade, né? Eu sei que a minha função dentro da universidade é dar aula, eu sou professora, minha função básica é lá, a gente tem a facilidade de ter acesso a determinados equipamentos, daí de desenvolver pesquisa na universidade, mas isso me incomodava, eu acho que eu podia ir um pouco além. E esse um pouco além seria interagir com a sociedade. De que forma, né? A gente tem que atingir de algum meio que seja fácil de compreensão. Então, assim, bom, por que não desenvolver um projeto e como é mais fácil a gente interagir? Com adulto, com adolescente? Esse projeto trabalha basicamente com crianças, com escolas, né, com crianças do ensino fundamental e médio, e as crianças são muito receptivas para qualquer conhecimento. E esse projeto iniciou quando? Em 2009 nós iniciamos trabalhando com algumas escolas, né? A primeira a trabalhar conosco foi a Escola de Duque de Caxias, e a gente começou a mostrar de forma lúdica, né? Levamos alguns jogos, algumas imagens, mostrando para a criança até de um lugar, até mesmo um pouquinho onde tem um pouco mais de vegetação, um pouquinho mais fora do centro do Grande Rio, mostrar que o ambiente dela é muito rico em vegetação, em diversidade de animais. E as crianças, elas são ávidas por informação. Então, o passo que a gente vai levando no projeto, mostrando de forma lúdica, divertida para a criança, que o conhecimento não é aquele momento chato de estar com a professora, que eu tenho que estudar, vou parar de brincar com meu colega, vou deixar de ver televisão, não. O ensinar é uma brincadeira. É indo quando a gente consegue... As crianças mostram interesse. Mostram. O relato que a gente tem de professores que trabalham nessa escola, alunos que às vezes não se interessavam pela disciplina de ciências, né? Esse projeto é um trabalho integrado, que a gente trabalha com ciências, com artes, com a parte de qualquer disciplina, língua portuguesa inclusive, e ele comentou que tinha alunos que realmente ficavam aversos, né? Porque era uma coisa chata de ficar passando a matéria, e tem que estudar agora, eu preferia brincar. E a professora desse colégio, que a gente trabalhou bem próximo com ela um ano inteiro, ela falou que os alunos começavam a interagir. Então, aquele aluno que às vezes ficava acuado, um pouco marginalizado da própria turma, né, ele começou a participar mais. Então, isso desenvolve um trabalho em grupo, insere o estudante no cotidiano escolar, e os resultados têm sido assim gratificantes. Parabenizamos pelo sucesso desse seu trabalho. Muito obrigada. No contexto da exposição, qual o contexto da peça infantil que está sendo exibida
no vídeo hall da Sala de Cultura Leila Diniz. Essa história começou também comigo. Na hora que a gente começou a aplicar o projeto, eu falei, como é que eu vou chamar a atenção para a criança para trabalhar sobre um grupo animal que pouco ela interage durante o dia, já que eu comentei que esses animais são preferencialmente de hábitos noturnos. Então, é o cair da tarde, durante a noite, que a gente escuta, né, mas que eles estão super ativos. E durante o dia, eles ficam um pouco mais, mas assim, em repouso, podemos dizer assim. E eu falei, como é que eu vou atrair as crianças para os estudos anfíbios, né? E daí, em cima dessa problemática dos animais, a preservação ambiental, utilização de substâncias no ambiente que podem vir a causar degradação. E aí me deu uma ideia, né? Como boa mulher, a gente está em casa, vai lavar louça, faz parte. E um dia, assim, lavando louça, por incrível que pareça, né? Essa é uma história até cômica de eu contar aqui. Eu falei, vou escrever uma história. E comecei a pensar. E criança tem muita questão do lúdico. Então, eu escrevi o livro-conto, A Anfifada e o Amuleto Encantado. É a história, né? O próprio nome, Anfifada, já tem a ver com fada dos anfíbios, né? E isso aqui é um livro que vem com bastante imagens, tem a história, então a criança lê junto com o professor de língua portuguesa, ela é toda em preto e branco. Por quê? Porque a criança é que colore, ela colore o seu mundo e tem um significado. O professor de artes entra colaborando na fotografia, né, de como colorir, tem toda uma estratégia para trabalhar a colorização do livro, e ao passo que vai lendo, vai contando a história de um casal que mora no ambiente, aí o marido começa a ampliar a fazenda, corta mais árvores, isso dá consequência para o meio ambiente. Então, é um universo grande aqui, onde a criança se distrai, que ela vai começar a ver a história de uma forma lúdica, o professor pode interagir sobre o tema, falando de biodiversidade, falando os problemas da degradação ambiental, do desmatamento, fala em várias coisas aqui dentro. Então, no final, a história passa a ser a convivência da criança, passa a ser quase o dia a dia. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar em uma escola, nós montamos uma pecinha e as crianças ficavam, é anfifada, olha, essa é anfifada. Então, começaram a viver mais a história e, sem perceberem, estavam adquirindo conhecimento. Então, o conhecimento foi uma consequência da curiosidade dos estudantes. A Anfifada e o Amuleto Encantado. O Amuleto Encantado faz menção a um amuleto, que é um conto, né? É uma história do folclore brasileiro. A gente sempre fala em folclores vindos de outro país, né? Mas isso é o único, praticamente, que a pesquisa que a gente teve, é o único amuleto em relação, né, falado que é na figura de um sapo. E esse amuleto, ele faz menção a uma lenda da região amazônica. Então, ao trabalhar o livro, pode também haver integração do professor de geografia, por exemplo, a falar de regiões do país, né? O que é o Amazonas e o que é região amazônica, que muitas, né, crianças confundem como sendo a mesma coisa. Então, esse amuleto encantado é uma coisa que vai ajudar a família, mas eu não vou contar a história. Tá? Essa história vai estar em breve, ela vai estar disponível na internet, no blog do projeto, e acessível para qualquer cidadão que tenha interesse em contar para os seus filhos, ou mesmo ler, porque isso também atinge os adultos. Perfeito. Nós sabemos, eu recebo informações na minha livraria do grande sucesso que tem sido a exposição que está na Sala de Cultura Leila Diniz, que é uma promoção da imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber, doutora Alicia, se a senhora poderia nos citar alguns outros espaços em que já promoveram a exposição. A exposição, essa inclusive das imagens, das fotografias, elas estiveram expostas na Casa de Fom Márcios, que é uma casa que está presente dentro da sede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a sede de Guapimirim. Ela esteve em 2010, de janeiro até março, 3 meses, e as pessoas que visitavam a sede do Parque Nacional puderam ter acesso à exposição.
Nós tínhamos imagens, né, justamente de animais da Mata Atlântica, da região de Teresópolis. Então, ao mesmo tempo que a pessoa passava um dia agradável no parque, poderia visitar a casa de Fon Márcios. Fon Márcios foi um botânico que veio junto com a família, né, portuguesa para o Brasil. Nessa comitiva real estava ele como zoólogo e Spix, que era um zoólogo. E os dois fizeram grandes descrições, tanto da fauna quanto da flora brasileira. E lá existe já alguns trabalhos mostrando o histórico da vida de Fon Márcios. Realmente as obras do Spix e Von Márcios é procurada nas livrarias, é um trabalho realmente notável e sempre há aqueles pesquisadores que vão à busca desse belíssimo trabalho Spix e Von Márcios. É a história do Brasil também, onde... Aliás, aqui no Brasil nós tivemos notáveis viajantes, né, como Rugendas, Riberoles, Debré e tantos outros. Exatamente. Doutora Alicia, como a senhora está se sentindo em realizar essa exposição nessa importantíssima sala Leila Diniz? Primeiro que eu estou assim deslumbrada com a recepção da sala Leila Diniz. São pessoas realmente muito atenciosas, que colocaram toda a infraestrutura à disposição do projeto. São pessoas que se preocupam realmente com a questão cultural dentro da cidade de Niterói. Ela realmente tem toda a infraestrutura, eles disponibilizaram todos os elementos possíveis, tanto é que, como comentado, tem um vídeo hall, onde a exposição é passada de forma digital. Eventualmente tem também a forma digital do Teatro de Bonecos, que conta a história da Antififada, que nós também desenvolvendo, mas aquele é um ambiente muito aberto, acho que a gente se sente bem, é um lugar tão maravilhoso, parece que a gente está num ambiente assim, de grande iluminação que eu falo de espírito, de libertação, de conhecimento, né? E eu acredito que essa exposição vai ser muito bem sucedida para todas as pessoas que tenham disponibilidade, é um tempinho, é pertinho da rodoviária, fica de fácil acesso e a Casa de Cultura é excepcional. Realmente é um belíssimo espaço. A imprensa oficial tem desenvolvido um belo trabalho em prol do movimento cultural de nossa cidade, né? E nós temos que aplaudir de pé esse apoio que tem oferecido a todas as áreas, a área artística, a área teatral, a área literária, enfim, a todas. Falando em sala Leila Diniz, que abriu espaço para essa exposição, vocês recebem algum tipo de apoio ou algum patrocínio? O projeto ele já teve 2 apoios da FAPERJ, né? Nós submetemos projeto à FAPERJ solicitando apoio financeiro. Esse apoio financeiro foi tanto para confeccionar as fotografias dos animais, como a confecção dos livros da história da Anfifada, que isso é doado para os alunos das escolas públicas. Eles trabalham, ao final do período letivo, esse material é deles, o aluno leva para casa, que é um modo de propagar o conhecimento para o meio da família, né? Então, a gente tem ficado muito satisfeito em que a FAPERJ tenha reconhecido também a importância do projeto de forma a divulgar a ciência, de levar conhecimento e de atrair o estudante para a busca do conhecimento, né? Porque muitos às vezes têm, mas eles não sabem como chegar. Isso é uma forma interessante, divertida de ele viver o conhecimento. E tenho ficado contente com o apoio que nós temos recebido. A senhora sempre teve interesse nessa área? Como é que começou essa sua dedicação? Bom, na realidade, isso também tem a ver... Fiquei curioso de saber como começou. Na realidade, isso tem a ver um pouco com a minha formação. Sim. Eu fiz a graduação no Rio de Janeiro, mestrado também, mas o doutorado eu fui realizar na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. A Europa, né, e a Alemanha em especial, tem uma conscientização ecológica muito desenvolvida. Ela também tem uma questão de cidadania assim, espetacular. O cidadão alemão ele se sente parte da sociedade, né? Ele é inserido na sociedade. E eu fui trabalhar num instituto que mexia com morfologia e ecologia.
E lá a gente aprende, né, pelo menos eu aprendi, a como é importante a divulgação cultural. Nós tínhamos a cada domingo da semana, né, então não era uma vez por mês, era todos os domingos, nós tínhamos palestras dentro da universidade que o público vinha. Então nós tínhamos um salão de praticamente 200, 300 pessoas, praticamente lotado a cada final de semana, seja no verão ou no inverno. Isso me despertou muito. Eu falei, puxa, se eles fazem, por que nós não? E quando eu vim, retornei de lá do doutorado e ingressei na Universidade Federal, isso sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu tinha aprendido o que é o exercício pleno da cidadania, é a inserção do cidadão no cotidiano da sociedade. E aquilo veio me cativando, aquilo veio me palpitando. Eu falei, eu tenho que agir. E esse meu agir foi esse modo de retornar para essa sociedade que me acolheu, que é o meu país, uma coisa que eu produzi, o conhecimento. Eu acho que é a obrigação de todos nós de devolver aquilo que o governo investe na gente, que na verdade não é o governo, mas todo o povo brasileiro, porque é cada cidadãozinho brasileiro que paga seu imposto e que esse dinheiro reflete o quê? Em ter universidade de qualidade. Eu precisava realmente me satisfazer. Ensino me satisfaz, a pesquisa também gosto, mas faltava algo. E esse algo foi a atividade de extensão que veio suprir e me fazer, vamos dizer assim, ver que o cidadão, para ele estar realmente pleno, eles têm que retornar aquilo que tanto cada um dos brasileiros faz para a nossa formação. Bela trajetória e parabenizo por todo esse seu trabalho. Muito obrigada. Eu queria que a senhora nos falasse sobre a exposição que está acontecendo na Sala de Cultura Leila Diniz. Até quando ficará? A exposição ela vai ficar até o dia 31 de maio. Ela está aberta todo dia, de segunda a sexta-feira, de 9 às 5 da tarde. Aos sábados, se não me falha a memória, é a partir acho que do meio-dia ou às 13 horas, e fica a parte da tarde, domingo também de tarde. Quem de repente estiver trabalhando, né, não tem tempo durante a semana, porque a vida é corrida, não tem problema, pode levar seus filhos, é um meio, inclusive, da família fazer a integração. Nós temos 3 moldes, né, assim, esculturas de sapos. Quem for lá, às vezes, eu sei que o pessoal da Sala de Cultura tem falado que as pessoas param, né? Fala assim, eu ia botar até para dentro, não vou botar não, porque eles param o óleo, aí acaba entrando, né? Então, é para interagir, eles estão no jardim da frente, né? Então, a criança, foi o caso, mas pode também ser adulto, não fiquem envergonhados quem for adulto lá mexer. Existem vários modelozinhos, né, de plástico dos tipos de alimento, né? Então, tem modelozinhos de inseto dentro da boca do sapo, que é justamente para a criança interagir e ver qual é o tipo de alimento. Então, é para as crianças brincarem, interagir, aproveitar, que eu falei, aquilo ali é do cidadão brasileiro, é do povo brasileiro. Está de forma lúdica a como qualquer um tem acesso. É aberto ao público. É aberto a todo o público, não tem nenhum custo. O custo é só poder brincar. Esse é o custo que a gente quer, que cada um tenha a experiência de ver, né, e de brincar. Gente, então vamos aproveitar para ver essa belíssima exposição da doutora Alice, né, e vamos prestigiar. E também eu quero informar que a Sala Leila Diniz fica na rua Heitor Carrilho, bem próximo da rodoviária de Niterói, ali no centro. Doutora Alice, considerações finais. Olha, eu só quero agradecer a todos que me deram a oportunidade de divulgar esse trabalho. Esse trabalho não é só meu, sai junto também com a professora Dalila Santos, da Escola de Belas Artes, o professor Leonardo também, que ajudou na confecção, ele e seus alunos. Quando a gente fala professor, na realidade existe um grande grupo de alunos participando, auxiliando, né? Então eu só quero agradecer a todos, a própria universidade que deu a possibilidade de a gente desenvolver esse trabalho, um grande agradecimento à Sala de Cultura, à imprensa oficial, às pessoas realmente que têm essa visão de futuro, de responsabilidade social, e eu quero convidar a todos, que isso aí é para todos realmente, a todo cidadão niteroiense que venha de visitar Niterói, dá um pulinho lá, se divirta, junte a família, né, se distraia e entre em contato com a gente, que a gente está disposto a colaborar. Se alguém tiver dúvida, existe o e-mail do projeto que está lá disponível na própria Sala de Cultura, qualquer dúvida,
dúvida, entre em contato com a gente. E eu só tenho a agradecer, inclusive, aqui à UniTV pela atenção dispensada. Somente agradecer. Obrigada. Agradeço a presença da doutora Lícia de Brito Gitirana no primeiro bloco de nosso programa. Agora um ligeiro intervalo e retorno para a apresentação do segundo bloco. Até já. O projeto Conheça a UF tem como objetivo apresentar a Universidade Federal Fluminense aos alunos interessados em cursar o ensino superior em uma instituição pública de qualidade. Eu acho muito interessante, porque dá a oportunidade de a gente conhecer o instituto, né, o jeito como acontece, como rola tudo, eu acho legal. Durante o encontro, os estudantes recebem informações sobre a estrutura da universidade e fazem uma visitação guiada pelas dependências da UF. Com uma parada no restaurante universitário. Eu não conhecia a UF assim, da forma que eu estou conhecendo hoje. Já tinha ouvido falar, mas não sabia nem onde ficava a UF, então eu achei muito interessante vir aqui. Eu conheci assim, o espaço e tal, as pessoas. Não imaginava que era assim, não imaginava que o ensino era tão bom. Um projeto bastante interessante. Assistimos agora há pouco uma palestra que nos motivou bastante a prosseguir na universidade, os benefícios que teremos, tudo mais, então foi bem motivante, sim. O projeto Conheça a UF é muito importante porque ele procura dar informação aos alunos do ensino médio que normalmente não têm muito conhecimento de como funciona a universidade e assim eles podem desfrutar melhor de tudo que a universidade tem a oferecer, além do próprio curso de graduação. Então nós falamos sobre as bolsas, sobre os intercâmbios, sobre assistência médico-odontológica, ou seja, tudo aquilo que pode beneficiar o aluno nos seus estudos e na sua vida pessoal. Como é um projeto que está sempre em evolução, a gente procura todo ano introduzir alguma novidade. Por exemplo, esse ano foi extinto o vestibular, então a gente está enfatizando a questão do Enem, que é o novo método de seleção dos alunos universitários agora. Outra questão que tem chamado muita atenção é a questão das cotas, que foi decretado pelo governo federal o aumento da quantidade de cotas. Isso causa muita procura por informação, muita curiosidade. Então a gente procura também se atualizar para poder passar essas informações para os alunos. E também uma novidade que nós fizemos esse ano foi gravar entrevistas com professores e diretores de unidades para que esses alunos possam receber essas informações, mesmo quando eles não podem ir a cada unidade de ensino da universidade. Então, aumenta o leque de informações dada de primeira mão, né, pelo próprio profissional da área, o diretor, o professor, né? Isso faz com que o projeto seja mais produtivo, mais interessante. O Conheça a UF também recebeu neste ano 3 universidades colombianas. Nós passamos a atender, inclusive, alunos estrangeiros, né? Nós recebemos esse ano já 3 missões de alunos colombianos que vieram conhecer a universidade e se interessaram tanto por graduação quanto pós-graduação. Isso possibilita, inclusive, que a UF amplie seu número de universidades conveniadas, o que é bom para nós, porque podemos mandar nossos alunos para esse país, como para eles também virem estudar na UF. Então nós estamos muito animados em até a partir do ano que vem, 2013, continuar esse trabalho e ampliar, atendendo alunos de outros países da América do Sul e de outros continentes também. Após um ligeiro intervalo, retornamos para a apresentação do segundo bloco do programa do Grupo Mônaco de Cultura, onde temos a satisfação de receber como convidado César Cavalcante, da Infocus Companhia de Teatro
que estará participando do Giro Cultural no próximo dia 11, na Sala de Cultura Leila Diniz, às 12 horas. Boa tarde, César Cavalcante. É uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde a todos. Para nós é uma satisfação estar divulgando mais um movimento artístico. Perfeito, César. Nós estaremos aí realmente neste sábado, às 12 horas, na Sala de Cultura Leila Diniz, com o espetáculo Pinóquio, que é um espetáculo que já viajamos o Brasil em várias regiões, espetáculo premiado. As crianças realmente participam o tempo inteiro nessa aventura do boneco de madeira. São 7 personagens, com 5 atores, um figurino belíssimo, muitas músicas, e tenho certeza que as crianças vão gostar, tanto as crianças quanto os adultos irão gostar desse espetáculo. César, quando é que surgiu a companhia de teatro? Bom, a companhia surgiu em 1984, mas antes de surgir a companhia, eu tinha me formado em 1972 no saudoso Teatro Leopoldo Frois, que chegou a ser Teatro Alvorada, depois voltou ao Teatro Leopoldo Frois. Em 1972 tinha o Líade de Almeida, tinha o Surrey Saúde, que até hoje está aí na parte cultural. Ali eu me formei e fui trabalhando em várias companhias de teatro. Depois eu resolvi montar uma companhia com o Enísio Falcato, que era o meu sócio, era a Companhia Teatral Falque. Depois eu fui e montei uma outra companhia, que é a Infocus, em 1984, e a gente não consegue parar mais, né? A cultura está no sangue. A gente que trabalha, ainda mais com criança, no público, não tem como parar. Você falou no saudoso Líade de Almeida, que presidiu o Instituto Niteroense de Desenvolvimento Cultural. Exatamente. Realizou um belíssimo trabalho, aicaísta, poeta, historiador. Era uma figura realmente notável e muito fez pela nossa cultura. Saudoso Líade de Almeida, eu conheci o pai, Raul Stein de Almeida, o irmão Dail de Almeida. Então, o Líade de Almeida deixou marcas aqui no município. Com certeza. Quantos atores formavam a companhia naquele tempo, César? E quantos compõem agora nos dias atuais? Naquele tempo nós tínhamos um número de 6, 7 atores na companhia, e muita gente sai, vai trabalhar em outros setores, ou até em outras companhias, muda. Teve gente que foi morar em Goiás, montou a companhia em Goiás. O interessante é que as pessoas vão saindo e acabam montando também suas companhias, então isso vai multiplicando, né? Vai compartilhando. A moda agora é compartilhar. É interessante isso, salpicar cultura para tudo quanto é lado, né? Hoje nós somos uma média de 20 atores, em que a gente convoca o ator de acordo com o espetáculo, né? Às vezes nós temos a agenda com 2 espetáculos ao mesmo tempo. Aí meu sócio vai com, eu falo que é o núcleo, vai com o núcleo para um lado e eu vou com outro núcleo para o outro. Convocamos assim com uns 15 dias de antecedência e realizamos 2 espetáculos diferentes em lugares diferentes ao mesmo tempo. No momento, quantos componentes? Nós temos uma média de 18 a 20 componentes. E aí a gente convoca assim com antecedência, né? Espetáculo dia tal, quando o espetáculo já é montado, né? Quando não é montado, é um espetáculo que é a primeira vez que você vai montar tudo, figurino, cenário, aí você escolhe o elenco, isso demora uns 3 a 4 meses para ser montado, faz-se uma sessão de ensaio de leitura, somente leitura, depois você deixa o papel de lado, aí faz a parte de interpretação daquilo que você leu. Depois que aquilo já está pronto, vamos à parte musical, vai para estúdio, vamos cantar em estúdio, com a letra das músicas, figurino, ver o figurino, estudar o figurino, como é o caso do Pinóquio aí.
o figurino, vai para a costureira para ver a medida de todo mundo, sempre com elásticozinho, que o truque do teatro tem que ter um elástico. O magrinho não veio, chegou o mais gordinho, encaixa ali o elástico, vai dar tudo certo. Elástico e alfinete não pode faltar no figurino do teatro, né? E assim a temporada segue, né? E qual a quantidade de espetáculos tem a companhia? Nós estamos atualmente com 22 espetáculos montados. Uma sessão de 470 figurinos. A gente tem um quarto assim de 4 metros, 4x4, com várias araras, não dá nem para entrar direito, tem que empurrar para o lado assim, com figurinos, assim, 400, quase chegando a 500 figurinos. É um bom número, né? Sapatos, perucas, luvas, tudo que vai se montando e você vai guardando, vai atualizando, né? Porque muita coisa já acabou, o tecido ficou ruim, manda fazer de novo. E vai tendo ideias novas, você vai inovando a roupa também, né? Por exemplo, o Gepeto, agora o Gepeto, vocês vão ver uma roupa nova do Gepeto lá. O Gepeto está de roupa nova, o velhinho está com 2 roupas novas, tem uma semana que a roupa ficou pronta, uma peruca bacana, que já não é aquela peruca e a roupa da época da estreia do espetáculo. E por que o interesse em teatro infantil? O teatro infantil, eu sou professor, então eu trabalho no magistério há 32 anos já e sou encantado por poder ensinar, passar para alguém um conhecimento. Eu me preocupo muito, porque na arte a gente diz a mentira em forma de arte, né? O Picasso fala isso. A arte é uma mentira onde você diz a verdade. Então isso é interessante porque você passa no teatro infantil a temas transversais como cooperação, amizade, respeito às pessoas, respeito aos animais, como a professora tinha falado, né, ainda há pouco abordado. Isso é passado nos espetáculos de acordo com os títulos. Nós procuramos colocar esses temas transversais dentro da história, às vezes até através de músicas, para que o aluno só não veja um espetáculo colorido, como ele sai dali também com uma mensagem, né? Preservação da natureza, preservação da água, isso é importante. E o espetáculo, assim, voltado para o público infantil, ele tem uma aceitação muito grande. Aqui em Niterói, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a região dos lagos, eu faço muito a região dos lagos, é uma aceitação muito grande. Há um interesse muito grande pelo teatro. Muito grande, muito grande. E, inclusive, as escolas anseiam pelas companhias. Eu faço o trabalho do teatro indo à escola. Então, a escola não sai, dia de semana eu vou à escola. Então, quando a gente chega lá, é uma festa, parece assim que é um dia totalmente diferente, é um dia diferente, né? É uma atividade extra-classe, no final todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer autógrafo, beleza. Né? É uma festa. E a gente faz esse trabalho indo, inclusive, até Vila Velha, Espírito Santo. Será apresentado no próximo sábado Pinóquio. Além de Pinóquio, César, qual é o outro espetáculo, o outro mais solicitado? O mais solicitado é o Casamento de Dona Baratinha. Ah, sim, cara. O Casamento de Dona Baratinha não consegue, assim, ficar um mês sem ter uma apresentação, né? É uma história, assim, muito alegre, divertida, que também ensina as crianças, né? Dá muito ensinamento às crianças. E os pais acabam vibrando quando tem aquela história do quem quer casar com Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Todo mundo já passou por essa cantiga, né? Então é muito solicitado. E a gente consegue trabalhar esses clássicos infantis, graças a Deus, assim, muito, muito bem. Tem também A Cigarra e a Formiga. A Cigarra e a Formiga é um espetáculo em que eu procurei colocar nele o resgate das cantigas de roda. Então, a Cigarra canta muito cantigas de roda, isso com adereços, né? O Cravo brigou com a Rosa, Samba Lelê, e isso é legal porque você consegue puxar um pouco
da infância das crianças que está ficando um pouco adiantado, né? As pessoas estão amadurecendo antes do tempo cronológico. Você está me fazendo me sentir com 6, 7 anos aqui. Está me voltando ao passado. A ideia é essa mesmo. Da história do casamento da Dona Baratinha, o Pinóquio, a Bela Adormecida no Bosque, Cinderela e tantos clássicos da literatura infantil, né? As obras de Monteiro Lobato. Então, você está me voltando ao passado. Obrigado. É bom, porque a gente às vezes esquece a criança que a gente tem dentro. Não podemos, porque isso aqui nos dá a longevidade, nos dá alegria, nos dá o equilíbrio, né? Aqueles contos de Grimm, de Anderson, eram belíssimos. Nós trabalhamos com Gato de Botas, temos a Princesa e o Sapo, os músicos de Bremen, o Coelho Pitomba, o Livro Mágico, que é fantástico. O Livro Mágico fala de Niterói, quase ninguém conhece esse espetáculo. Eu estive o ano passado no Teatro Municipal, mas pena que foi só um finalzinho de semana. Ele fala de Niterói, ele fala das praias de Niterói, é um saudosismo assim gostoso, né? E a parte histórica, que eu não conheço, espetáculo de teatro que fala de Niterói, de pontos de Niterói, de algumas personalidades. Chama-se o Livro Mágico, é muito legal. Interessante isso aí. Quanto tempo, César, é preciso para que um espetáculo fique em pé? Um espetáculo fique em pé, para que ele realmente surja, dá um tempo de 4 meses, né? A parte do início, que é a de leitura, é difícil você juntar um grupo de 6, 7 pessoas, pré-agendar, ter o tempo de ensaiar a leitura, tem intervalo, as distâncias, cada um mora num bairro diferente, né? Depois que passa da leitura, tem assim, bem desgastante. Às vezes todo mundo quer fazer teatro, mas não tem o tempo de querer ensaiar, né? Tem a parte da marcação teatral, aquela frase que você falou, onde você vai estar no palco naquela hora, né? Frase por frase é marcada. Quem está na plateia não sabe disso, né? Mas é frase por frase marcada. Para você não interromper, não falar a fala do outro, não ter a fala do outro e não atrapalhar a cena de quem vai estar em primeiro plano, né? Depois tem a fase de ir para o estúdio, gravar no estúdio. O ator, que muitas das vezes não é cantor, mas tem que cantar, né? Então nós vamos para o estúdio e lá no estúdio num dia a gente entra às 10 horas da manhã e sai tipo 5 horas da tarde, já dando cabeçada de tanto exaustão, mas sai perfeito, né? Porque a gente não copia assim de trilha sonora, a gente canta mesmo, vai ao estúdio, é montada uma trilha sonora que segue a sequência. E figurino, vai a costureira fazer o figurino de acordo com aquela história. Às vezes o tecido está em falta, tem que ir, às vezes até o Rio de Janeiro, andar no Saara, procurar uma roupa adequada, um tecido brocado. E gasta-se um dinheiro. É um dinheiro. César, ao seu ver, qual a receptividade do público para com os artistas? É muito boa. Essa é uma satisfação muito grande do artista, quando acaba o espetáculo e as pessoas começam realmente a nos abordar. No teatro infantil, a gente eu prego muito isso com os atores, da gente ir lá conversar com as crianças no final, eles ficam vibrando, né, querendo ver o personagem de perto, abraçar, tirar uma foto. A receptividade é maravilhosa, isso acaba multiplicando, né, o incentivo à leitura, que o meu objetivo, volto a dizer, como professor, é que as pessoas passem também compra o seu DVD, vai assistir o DVD também, compra o livro para complementar aquele pedacinho de arte que ele assistiu. A receptividade é maravilhosa. Maravilhosa. Vocês pretendem montar um outro espetáculo este ano, de 2013? Sim. A gente sempre promete que não vamos montar nunca mais, esse é o último. Nós montamos A Princesa e o Sapo, que foi o último, quer dizer, o do ano passado. Não, chega, ninguém aguenta mais, mas tem uma formiguinha que vai beliscando a gente acaba cedendo, e cada ano vai se montando. Não passa um ano
em que eu não monte um espetáculo novo. Mesmo às vezes a gente remando contra a maré, a gente monta um espetáculo novo, porque não tem como parar. Até porque o mercado cultural, de um modo geral, ele necessita, né? É verdade. Então a gente tem que mostrar um produto novo. Então, até o final do ano, sem dúvida, teremos Sem um dúvida, novo espetáculo. E qual é a principal dificuldade que vocês encontram, né, em uma montagem de espetáculo? No teatro infantil, onde principalmente a gente não tem assim um trabalho na mídia, né? É complicado para você arrecadar fundos para montar, para pagar um estúdio, para ver os tecidos. Então a gente acaba arrumando patrocínio com as lojas. Muitas lojas, muitos comerciantes acabam ajudando, né? As companhias cedendo tecidos, aviamentos, sapatos, perucas, para você começar a produção pelo menos quase do zero, né? Sei. Mas a cada ano que passa fica mais difícil, né? E vocês recebem outro tipo de apoio ou patrocínio? Eles ou só aparecem, essa colaboração do... Eles aparecem quando está pronto. Quando está pronto, aí realmente o patrocínio, o apoio aparece para viajar, van, ônibus, empresas de ônibus, alimentação, aí você consegue. Porque quando sai da cidade é um gasto muito grande, com 8, 9 pessoas, pernoite, alimentação, né, durante 3, 4 dias, né? Agora, o trabalho de vocês é gratificante. É gratificante. Isso aí, primeiro que é um privilégio, né? É um privilégio. Ser artista é um privilégio. Sem dúvida. A gente tem uma visão diferente. A gente fala assim, entre o pessoal do teatro, fala assim, nossa visão é diferente dos outros, né? Eu falei, a gente é diferente. Eles são normais, eles são normais, nós somos diferentes mesmo. A gente não tem esse aperto. Em qualquer momento, em qualquer local que a gente chega, é ali, vamos montar ali. Só tem que almoçar, é lá naquele cantinho, então é lá naquele cantinho. O artista quer aparecer, ele quer fazer, quer produzir, quer ser reconhecido. O artista tem aquela vaidade, né? E aquele carinho, principalmente nós que trabalhamos com criança, né? É muito bom, gratificante. Você poderia nos destacar, César, alguns locais em que vocês já se apresentaram? Olha, em Carajás, na época era Vale do Rio Doce, nós fomos lá 2 vezes, assim, de um jeito que tinha até segurança para nós andarmos na rua. Foi no ginásio em Carajás, dentro da floresta amazônica, e assim uma coisa fora do normal. Nós fomos recebidos assim com muito carinho, fomos 2 vezes lá, fomos com o Livro Mágico e fomos com o Casamento da Dona Baratinha. Foi muito bacana, né? E Vitória, eu estou assim participando já há 4 anos da Mostra de Teatro Brasileiro em Vitória, em Vila Velha, no 2º semestre. Sempre nós somos muito bem recebidos lá em Vitória, em Vila Velha. Ficamos lá quase 20 dias, direto, fazendo final de semana e um projeto escola no teatro. Então, em Vitória e no Amazonas tiveram... Isso, em Carajás. Carajás. Como é que você está se sentindo, né, em participar desse belíssimo projeto Giro Cultural que é promovido pela imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro na Sala Leila Diniz? Eu estive o ano passado, eu fiquei muito surpreso com o convite, porque eu ficava assim, eu fiquei tão encantado com o local. Eu, ano passado, trabalhei lá num espetáculo de Natal, como bom velhinho. Eu trabalho como bom velhinho no espetáculo de Natal, mas para uma outra companhia de teatro. Mas não imaginava que voltaria com a minha companhia. Fomos convidados, uma equipe excelente da produção lá da Sala de Cultura, né? Fomos convidados a participar com o teatro. Eu achei muito... Estou entusiasmado, porque o local é muito bonito, uma aceitação muito grande do público, de um modo geral, e estou na expectativa desse sábado. É verdade. No sábado próximo, além da apresentação do Pinóquio no teatro infantil, né, na Sala de Cultura Leila Diniz, que fica na Rua Heitor Carrilho, 81, no centro, também teremos, às 10 horas, na Livraria Ideal, o lançamento do livro
contos da Universidade Rural, do acadêmico, membro da Academia Niteroense de Letras, Bruno Peçanha, às 10 horas. A Livraria Ideal fica na Rua Visconde Itaboraí, 222. Então teremos um belíssimo programação no próximo sábado. Contos da Universidade Rural, às 10 horas, na Livraria Ideal, e às 12 horas, Pinóquio, em Focus Companhia de Teatro, na Sala Leila Diniz, e aberta a todos, né, ao público, todos convidados. Eu queria saber de mais uma... César, como você vê o movimento teatral aqui na nossa cidade de Niterói? A cidade de Niterói, ela fervilha artistas, né? Acredito que tenha por aqui uma média de 25 companhias de teatro, né? Para um território relativamente pequeno, né? São 25 companhias de teatro que a gente até se conhece, todo mundo às vezes se encontra em movimentos culturais, e falta, na verdade, espaço. O espaço para a apresentação teatral em Niterói. Acaba, o que acontece comigo, várias vezes eu acabo indo para o Rio de Janeiro, claro que é normal, né? Mas vamos para o Rio de Janeiro por necessidade, até porque não tem pauta, tem poucos espaços teatrais para pautar, né? Até porque vem outras companhias de outros lugares também, né? A gente não é local, né? Artista é artista de qualquer lugar, né? Bem, então artista nós temos aqui em Niterói. Muitos. Cada companhia é excelente. Niterói tem várias companhias excelentes, de produções assim, que não deixa nada a desejar companhia nenhuma de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então o que está faltando é um pouquinho de espaço. É o espaço, é verdade. Perfeito. César, gostaria de as considerações finais para os nossos telespectadores. Eu queria agradecer essa oportunidade da divulgação do teatro de um modo geral e convidá-los para assistir o espetáculo Pinóquio na Sala de Cultura Leila Diniz, neste sábado, às 12 horas. E, independente desse espetáculo, que vocês continuem frequentando os teatros de Niterói. Tem espetáculos maravilhosos acontecendo, tanto espetáculos adultos, né? À noite também, como os infantis. E aguardo vocês lá, sábado, às 12 horas, com o espetáculo Pinóquio. Obrigado. Então vamos aplaudir o César às 12 horas na Sala de Cultura Leila Diniz. Como notícias, temos no dia 9, quinta-feira, a palestra de Ana Cláudia Miranda Tedeschi, do Instituto Histórico Geográfico de Niterói, que falará sobre o seu patrono no Instituto, Peter Lang. E logo depois, às 18 horas e 45 minutos, teremos a palestra também do historiador acadêmico Vanderlino Teixeira Leite Neto, que falará sobre Mirtarístico de Toledo Pisa. E Lia de Sebastião Guimarães de Almeida serão focalizados na próxima quinta-feira, dia 9, no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. A sede fica ali na Secretaria Municipal de Educação, Fundação Municipal de Educação, prédio em frente ao Jardim de São João. Despeço-me agradecendo a presença de César Cavalcante, da Infocus Companhia de Teatro, em nosso programa, e também aos nossos prezados telespectadores. O programa Grupo Mônaco de Cultura volta na próxima semana. A todos, meu muito obrigado e até lá.